Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje começaremos mais uma aula e o tema de hoje é demografia. Dá uma curtida, compartilha, se inscreve aí e roda a vinheta! Bom pessoal, a primeira parte da nossa aula de hoje é sobre a importância e sobre o conceito da demografia propriamente dito. A palavra demografia, vem da junção de duas palavras de origem grega, demo, que significa população, grafia, que significa descrição, estudo, então juntando as duas palavras seria algo próximo de estudo da população. A palavra demografia está relacionada ao seu objeto de estudo, que é justamente a população. Bom, desde a antiguidade, que o pessoal se preocupa aí com a questão do estudo da população. Por exemplo, quando você pega aí o povo hebreu da Idade Antiga, eles tiveram que fazer um grande percurso entre o Egito e Canaã, a Terra Prometida, no atual território de onde fica o Estado de Israel. E ali, naquela peregrinação, descrito num livro da Bíblia, foi feita uma contagem populacional e fora outras passagens que descrevem a organização populacional para aquela empreitada ali. Outro exemplo que eu posso citar sobre a questão do estudo das populações, ainda na Idade Antiga, é, por exemplo, o censo romano que foi feito no período do nascimento de Cristo. Outro grande acontecimento para a história da humanidade. E o nascimento de Cristo ele se deu diante de um censo populacional, descrito também inclusive na Bíblia. O imperador Augusto, ele fez um censo populacional. Ele precisou fazer uma contagem. E nesse censo aí, que era algo comum para algumas culturas antigas, acabou afetando várias populações dominadas por Roma, entre eles os judeus, que tiveram que se deslocar para os seus locais de nascença para poder fazer parte da contagem do censo que foi feito. E aí é onde entra, por exemplo, a história de Jesus, bem interessante, que pouco se comenta, mas a questão da população, do estudo populacional, além de ser antigo, interferiu em vários momentos, interferiu em vários momentos históricos, como por exemplo o nascimento de Jesus. José estava com Maria grávida, se nos dias de hoje, com toda a tecnologia, toda a estrutura que a gente tem, viajar com uma esposa perto, de ter um filho não é uma boa ideia. Naquela época, quando as coisas eram feitas no lombo de animais ou mesmo a pé, não era realmente uma boa ideia. Então, sempre me perguntei, poxa, por que José ele resolveu fazer uma viagem justamente num período em que Maria estava grávida? Eu poderia ter esperado. Para quem professa a fé cristã, acredita aí que foi plano divino, obviamente, mas de maneira humana, o acontecimento se deu exatamente dentro da questão do censo que foi feito. Eles tiveram que se deslocar, eles se deslocaram por obrigação. José foi obrigado a se deslocar para a região ali de Belém. Ele morava na região ali da Galileia, então ele teve que descer para Belém e lá ele pôde fazer o alistamento, ser contabilizado dentro daquela proposta ali da situação. E nesse meio termo Jesus acabou nascendo ali na região de Belém, onde segundo a crença cristã se cumpriu a profecia que era onde deveria nascer o Messias. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso é que o estudo da população ele é desde a Idade Antiga, faz parte dos períodos posteriores, eu sempre gosto de falar assim, que a questão da importância da demografia é como você, por exemplo, tem uma loja, e essa loja, para que você possa organizar melhor, você precisa saber tudo que tem. Então você precisa contabilizar, você precisa saber a característica e onde está organizado no espaço cada coisa, para que se administre melhor. Então os governos, os líderes, eles precisam também saber como se distribui e como se organiza e como estão as pessoas do local onde ele está responsável.
E aí o estudo da população, o estudo dessas dinâmicas, né, elas fazem parte do dia a dia, eles fazem parte da história da humanidade desde muito tempo atrás até os dias de hoje. Uma outra coisa que se percebe também, né, nessa questão da dinâmica populacional mundial é que a população, né, ela vem crescendo desde sempre, né? Desde sempre que a população ela só cresce. E esse crescimento ele teve momentos de aceleração muito grande. Por exemplo, no século XIX nós tínhamos aproximadamente 1 bilhão de pessoas, né? Isso contando toda a história da humanidade até o século XIX a gente tinha 1 bilhão de pessoas. Mas devido a vários fatores dos quais a gente vai estudar mais na frente alguns deles, né, essa população começou a ter um crescimento acelerado. Por exemplo, no século XX já era aproximadamente 3 bilhões de pessoas no mundo. Adentrando já no século XXI, nós chegamos a mais ou menos 7 bilhões de pessoas, né? Isso em poucos séculos subsequentes. Isso dá para perceber o quão grande é ou quão grande está sendo todo esse crescimento. E sobre esse crescimento, sobre a dinâmica desse crescimento e sobre a população da qual a gente está falando que está crescendo, é sobre elas que a gente vai agora conversar um pouco dentro do tema da demografia. Bom, mas antes de começar a entrar nos temas e nos conceitos, né, eu ainda queria enfatizar que esse tema ele é tão atual que ele chega a fazer parte da preocupação de órgãos internacionais, como por exemplo a OMS, né, que se preocupa aí com algumas questões relacionadas à demografia, e ele faz parte inclusive até das ficções. Eu estava uma vez comentando, né, de que algumas obras de ficção, como livros, como filmes, né, eles são baseados em teorias relacionadas ao estudo da população. E para citar algum deles, eu cito por exemplo o livro Inferno, né, de Dan Brown, da qual a temática tem a ver com a questão populacional, e também acho que virou filme, se eu não me engano. Mas eu acho que um filme que me chamou muita atenção, que ele tem uma temática centrada, né, bastante centrada inclusive, dentro da ideia de uma teoria populacional, e que esse filme é um blockbuster, né, ele é um filme de produção milionária ou bilionária, né, ele é um filme de uma força muito grande diante da mídia mundial, né? Levou muitas pessoas ao cinema. Ele teve uma influência muito grande, inclusive no cinema atual, que é o filme Vingadores, né? A Marvel aí com o filme Vingadores e o seu principal vilão, que é o Thanos, né? O Thanos ele tem um dilema aí relacionado à questão também da população. Não sei se você lembra no filme que ele, para quem assistiu, né? Que ele diz aí, ó, a população cresceu tanto e devido a isso, né, é que eu vou fazer isso. As motivações dele tem a ver aí com a questão do crescimento populacional. Obviamente, né, que é uma ficção, não é necessariamente assim que se trata. Ele fala inclusive da questão do crescimento populacional do universo, né, não é necessariamente do planeta, e o trato que ele dá, né, com as joias e com a coisa toda lá de acabar com um estalo de dedo, né, com a parte da população do universo ou dos multiversos, não sei, para poder equilibrar, né? E aí tem toda a temática e todo o contexto por trás do crescimento e tal. Aí os heróis vão lá e combatem e tal, mas veja que toda a dinâmica, né, que envolve a trama, né, toda a motivação na verdade do vilão tem a ver com um ponto de vista relacionado à questão da população. Obviamente, as teorias, né, que falam sobre o crescimento populacional, o controle populacional, né, que a gente vai ver mais na frente, elas não necessariamente são nesse ponto, nesse estilo, mas aí vale uma citação, né, de obra de ficção que levou aí como pano de fundo, né, colocações referentes a algumas teorias, não necessariamente a teoria, mas relacionadas a algumas possíveis teorias demográficas. Bom, e falando sobre a questão de teorias demográficas, né, queria citar aí as 3 mais famosas, né, para você ficar aí ligado quando for estudar. Essas 3 aí são as 3
que normalmente a gente trabalha em cima. A primeira que eu vou falar agora, né, é a famosa teoria malthusiana, elaborada por Thomas Malthus. Thomas Malthus viveu aí na Europa aí do período industrial, né? Ele viu um crescimento acelerado não só da produção, mas também da população. E ele se preocupou e resolveu fazer um estudo em cima disso. E desse estudo saiu o seu famoso ensaio sobre o princípio da população. Nele, ele coloca que o crescimento, né, da população se dava em escala geométrica. Nessa teoria aí ele diz o seguinte, ó, a população ela sempre vai crescendo e dobrando esse crescimento. Por exemplo, né, digamos que a população é de 2 milhões e de repente ela vai virar 4 milhões e depois de um determinado tempo ela vai virar 8 milhões e assim ela vai dobrando e dobrando e dobrando o seu valor anterior. E a teoria dele também, né, é onde entra o detalhe. Ele diz que o problema é que enquanto a população cresce em escala geométrica, né, a nossa produção, principalmente a produção alimentícia, ela cresce em escala aritmética, né? Por exemplo, se a população cresce de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, a nossa produção de alimento cresce, por exemplo, de 2 para 4, de 4 para 6, de 6 para 8. E aí você percebe que quanto uma linha sobe bastante, né, sempre dobrando o seu valor anterior, a linha de produção não acompanha, né? Então toma isso, ó, chegar um momento aí em que a população vai estar tão grande que o alimento produzido aí e toda a produção que a gente tem não vai dar conta desse crescimento populacional. E aí é onde eu me lembro do vilão Thanos, que ele diz mais ou menos isso no filme, né? Ele colocando aí a preocupação e tal. Então a preocupação e as motivações do vilão Thanos é um pouco em cima disso. Obviamente guardando as devidas proporções. Não estou dizendo que Thanos ele tinha exatamente esse propósito, mas aí guardando as devidas proporções, de pano de fundo, a ideia era mais ou menos essa. E aí, né, Thomas Malthus observando isso, né, ele propôs a seguinte coisa. Ele propôs que a causa da pobreza era justamente o crescimento da população. E para que isso fosse resolvido, né, diferente de Thanos que queria acabar com metade da população, Malthus ele propôs a seguinte coisa. Ele propôs aí que houvesse um controle rígido da população, né, e desse crescimento. E ele também propõe a questão da sujeição moral, que seria justamente a privação da população dos desejos sexuais e das relações íntimas, ou seja, que a população iria se abster, né, das relações íntimas, para que assim a população não crescesse tanto, né? Essa foi aí as colocações e propostas, né, vindas da parte da teoria malthusiana. A segunda teoria é a teoria neomalthusiana. Ela é uma teoria que surge no pós-Segunda Guerra Mundial, tá? E ela vem reforçar aí as ideias de Malthus. Ela se deu aí no período também que ocorreu o Baby Boom, que foi o grande crescimento, né, da taxa de natalidade, com bastante nascimentos que houve nessa época, tá? E para os neomalthusianos, né, isso acabou também sendo visto como um problema. E mais uma vez eles reforçam aí a ideia de que a causa dos problemas relacionados à pobreza do mundo, né, é relacionada aí ao crescimento populacional, ou seja, o crescimento populacional ele gera a pobreza, segundo a teoria neomalthusiana também. A terceira teoria é a teoria reformista ou marxista. Ela surge aí em 1970 e, diferente das duas teorias anteriores, ela propõe que, na verdade, o crescimento populacional que é causado pela pobreza, ou seja, a pobreza ela é o que causa o crescimento populacional, não ao contrário, como propõem as duas outras teorias que a gente viu. Então aí, diante dessa proposta contrária à teoria anterior, né, vem na verdade em resposta a essa teoria anterior, né, a gente vê aí como solução para essa situação, né, os reformistas eles trazem como solução a questão da regulação da população através da sua melhoria de qualidade de vida e através da melhoria das suas condições de saúde, educação e condições socioeconômicas. Com melhores condições, né, a população se organizaria melhor. Então, uma população com condições melhores de saúde, de higiene, de educação, com condições melhores socioeconômicas, teria como se planejar melhor
e aí dentro desse planejamento aí a população não iria crescer de uma maneira desordenada. A nossa terceira parte, né, do nosso estudo de hoje, ele tem a ver aí com a questão da distribuição populacional, o conceito aí de população absoluta e o conceito de população relativa. Tá? Quando a gente fala de população absoluta, a gente fala do quantitativo de pessoas de um determinado lugar, né? Por exemplo, quando a gente fala do quantitativo de pessoas por países, a gente tem aí os países que tem mais gente, que é o conceito de populoso. Então, quando a gente fala assim, um país é muito populoso, então a gente está falando do quantitativo de pessoas daquele país. Entre os países mais populosos do mundo, ou seja, entre os países de maior quantitativo de pessoas do mundo, a gente cita aí a China em primeiro lugar, a Índia em segundo lugar, os Estados Unidos em terceiro lugar, a Indonésia em quarto lugar e o nosso Brasil em quinto lugar, entre os países que mais tem gente, né, no mundo. Já o conceito de população relativa ou densidade demográfica, né, tem a ver com o conceito de povoado, ou seja, o quantitativo de pessoas pelo tamanho do lugar. Ou seja, ela se expressa da seguinte forma: densidade demográfica, né, ela é igual ao quantitativo de pessoas de um lugar dividido pela área. Esse resultado ele vai ser dado em quilômetros quadrados, ou seja, a gente vai pegar a quantidade de pessoas que tem no lugar, dividir pelo tamanho desse lugar, e aí a gente vai ter o quantitativo de pessoas, né, por quilômetro quadrado nesse lugar. Obviamente que a população ela não é bem distribuída, a gente tem regiões que tem bastante pessoas e lugares que não tem ninguém. Então, se você vê numa questão para comparar qual país é mais populoso, tá? Então você vai ver o quantitativo total daquele país. E se você vai ver ali a densidade demográfica, ou seja, se aquele país ali é povoado, então você vai ver justamente a relação entre quantitativo de pessoas e a área, né, em quilômetros quadrados. Então, quantas pessoas por quilômetro quadrado tem naquele país, beleza? Bom pessoal, assim encerramos nossa primeira aula sobre demografia, né? Teremos a continuidade ainda desse tema e a gente vai se vendo aí nas próximas aulas, beleza? Deixe seu like, espero que você tenha gostado e até a próxima.